Para esse personagem aqui, se eu quiser animar ele, eu tenho somente uma camada. Nesse outro caso, eu tenho várias camadas, como a gente já viu antes, e daí a gente teria que criar hierarquia entre as camadas. Primeira coisa que eu vou fazer é a seguinte: se eu for alterar a escala desses arquivos, eles sempre alteram pelo centro do âncora. Então esse objeto a gente consegue ver claramente que está muito grande. Se eu diminuir, ó, acontece isso. Cada pecinha do personagem vai diminuir entre seu próprio centro, que é o padrão, não tem nada de errado com isso. Eu vou fazer o seguinte: eu vou criar um novo null, layer, novo, null, que vai ser o controlador. Vou selecionar todas as camadinhas e linkar com o controlador. E daí esse controlador, como todos são filhos do controlador, quando eu ajustar o tamanho do controlador, eu ajusto o tamanho de todas as camadas, porque todos têm uma hierarquia entre si. Estão vendo? Bom, além disso, eu vou corrigir o resto das hierarquias, deixando todos os objetos vinculados um ao outro. Então, por exemplo, os dois olhos, assim como a boca e as partes do boné, e o topete e o cabelo, são todos filhos da cabeça. As duas orelhas também são filhos da cabeça. A aba do boné pode ser tanto filho da cabeça quanto do boné. Até vou fazer aqui o fecho do boné também ser filho do boné. Daí as partes do boné, para ficar fácil de organizar, eu vou marcar aqui todas da mesma cor. Bom, e os elementos da cabeça, vou marcar todos com a mesma cor. Que não vai ser a mesma cor do outro objeto, vai ser uma cor nova. Deixa eu colocar aqui laranja. Bom, daí a cabeça é filha do corpo. Então a cabeça é filha do corpo. A mão direita, filha do braço direito. Mão esquerda, filha do braço esquerdo. Braço são filhos do corpo. Corpo. Perna direita é filha do... O pé direito é filho da perna direita. Pé esquerdo é filho da perna esquerda. E as duas pernas são filhas do corpo. Aí eu vou marcar o corpo de outra cor, vou colocar aqui, por exemplo, green. E as partes de perna e braço eu vou marcar aqui de yellow. Beleza, daí eu tenho aqui uma estrutura entre as partes do objeto. Bom, feito isso, se eu fosse animar agora esse personagem, eu consigo pegar aqui pelo null e mover por aqui. Eu posso pegar a ferramenta de rotação e rotacionar a cabeça e os elementos que são filhos da cabeça. Só vamos colocar o eixo, o ponto de rotação aqui, para que ele rotacione a partir do pescoço e não do centro da cabeça. Ó, daí aqui a gente consegue controlar a cabeça. A gente pode movimentar os olhinhos com a ferramenta de mouse. Então os olhinhos são objetos separados, que a gente pode animar como a gente quiser. O mesmo vale para a boquinha, para as orelhas, para as partes do boné. O braço a gente consegue rotacionar com a ferramenta de rotação. Lembre-se sempre de colocar o eixo de rotação aonde vai ser a articulação do personagem. Então vou selecionar aqui o braço, o outro braço. E aí coloco a articulação no centro de rotação do braço. Pega a ferramenta de rotação, ó. E daí tem aqui o bracinho dele. E aqui o outro bracinho. O mesmo valeria para as mãos. Eu ponho um ponto de rotação no punho e posso girar as mãos. Mas você consegue ver o seguinte, que esse braço, ele não deixa de ser um arco em nenhum momento. Se eu quisesse que ele estendesse o braço, que ele dobrasse o braço para tocar tipo o bolso, ou colocar a mão no bolso aqui ou ali, ou coçar a cabeça, ou qualquer coisa assim, eu não tenho esse controle. Porque o braço ele é uma curva e ele vai continuar sendo uma curva. A gente só está girando ele em volta do eixo de rotação. Se você quisesse ter opções de deformar esse braço, essa perna, por exemplo, para fazer uma caminhada, girar aqui a perna, em vez de fazer assim, do jeito que está por enquanto, ó, eu vou colocar o eixo de rotação no local, ferramenta Y, Pan Behind Tool, puxa a âncora para o eixo de rotação, W a ferramenta Rotate, e aí eu posso rotacionar aqui assim, ó. Aí ele dá um chute de futebol, por exemplo, mas ele não dobra a perninha. Se eu quisesse que ele dobrasse a perninha, eu também teria que deformar esse objeto. Não é difícil fazer isso, mas requer que use outras ferramentas que a gente ainda não está usando. Vão ver elas no documento ao lado, no que ele é um footage. Nesse que é um footage, a gente não consegue usar nenhuma das técnicas que eu mostrei antes, ó. Ele é só um objeto que gira como um todo. Não consigo mover o olhinho de lugar, não consigo mover a boquinha, as partes do chapéu, o cabelo, nada disso. Porém, os objetos das extremidades, eu posso rotacionar e deformar usando a ferramenta Puppet. Então, a gente vai selecionar a ferramenta Puppet, vai deixar aqui o Mesh ligado, e ele funciona assim.
Assim que você clicar no objeto, vou clicar aqui bem no centro da cabeça, ele vai adicionar um mesh, uma malha, com vários triângulos. Esses triângulos são definidos quanta quantidade deles vai ter na parte de triângulos. Se você baixar muito a quantidade, ele baixa muito a qualidade da transformação. Até tem um limite ali mínimo que você pode pôr. Ó, ele ainda está dizendo que é muito complexo para o objeto. Então você tem que ter um número de triângulos que seja razoável para o seu objeto. Quanto mais triângulos, mais suave vai ficar a transformação dele, porque você tem mais pontos de transformação. Quanto menos triângulos, mais rígido vai ficar a transformação dele. Também mais pesado vai ficar o seu computador com mais triângulos, mais leve com menos triângulos. Beleza? Além disso, você tem um valor de expansão. É o quanto que essa malha de deformação é maior que o seu objeto. Quanto maior essa malha de deformação, mais afastado ele fica do objeto. Quanto menor, eu vou colocar aqui 2, mais próximo ele é do seu objeto. No caso, se você fosse fazer uma dobra muito grande, numa parte muito angulada, aconselho colocar um pouco mais de expansão. No caso desse personagem, 2 é o suficiente. Aqui eu tenho a opção de mostrar ou não a malha, caso ela esteja te atrapalhando. Bom, e aí, como é que faz para animar? Eu tenho, por enquanto, um único ponto de deformação, então eu consigo mover ele só por um ponto. Vocês conseguem ver que eu consigo mover ele além dos limites originais do desenho? O limite original do desenho era esses quadrados. Eu consigo mover além, porque ele não vai ficar mais preso ao posicionamento original que ele tinha. Mas, em contrapartida, o tempo de render vai ficar um pouco mais pesadinho, tá? Ele vai ter algumas coisinhas diferentes em questão de tempo de render e forma de trabalhar do que da outra vez. Mas ele não é mais filho aqui dessa barreira aqui, você pode trabalhar quando você quiser. Mas aí, para eu animar, como é que você faz? Como é que você faz para conseguir fazer formas mais complexas do que só isso? Mover de um lado para o outro, que era algo que eu já poderia fazer antes. Já poderia fazer antes de estar sem o Puppet. Para você poder deformar mais, você tem que ter mais pontos de articulação. Por exemplo, para eu mover o braço, eu tenho que ter um ponto de articulação no início da articulação do braço e um no final da articulação do braço. Um onde seria tipo o início da rotação do ombro e o outro onde vai ser o carinha que eu vou usar para mover. Quando eu tiver esses dois, daí eu posso mover o braço dele como eu quiser, de qualquer jeito mesmo. Quanto mais pontinhos você tiver, mais controle de articulações você tem. Ó, agora eu consigo dobrar o braço dele e dobrar a mãozinha. Fazer o mesmo no outro braço, ó. Vou colocar um aqui e um aqui. Para a perna, a mesma coisa, ó. Poderia pôr aqui onde seria as coxas, daí os joelhos e o calcanhar. Consigo mover ele aqui, ó, como um passo, e daí fazendo alternado para poder fazer cada passada do personagem. Então, ó, vou fazer essa perna aqui, por exemplo, numa pose mais reta, dando um passo para frente, e esse aqui ele já está puxando para trás. Então, eu vou clicar aqui assim e deixar aqui assim. E a cabeça também poderia animar, teria que colocar um aqui nessa base e um para mover aqui. Você consegue ver que ela vai ficar aqui meio mole, porque ele é colado, ele é tudo uma coisa só nesse personagem. Então, como eu gosto de fazer, na verdade, é misturar metade disso com esse. Tipo, eu tenho os objetos separados, mas alguns elementos que eu quero que não seja tão rígido, que sejam maleáveis, daí neles eu adiciono a Puppet. Eu poderia ter aqui só na perninha do Puppet o controle, mas o resto ser normal. E eu ainda consigo associar isso com isso, criando um link entre essas partes. A partir daí já seria um rig, chama-se rig quando você cria essa estrutura de ossos do personagem, no qual você tem partes rígidas, partes maleáveis e uma hierarquia complexa entre elas, envolvendo Puppet e outras ferramentas. É algo mais avançado, a gente não vai ver nesse curso, mas tem aqui no portal da TreinaWeb no curso de desenho animado com After Effects. A gente vê com esse personagem e com personagens mais complexos, com troca de boquinha para o lip sync, troca dos olhos, direcionamento do personagem para ele virar da esquerda para a direita. Então a gente vai ver coisas bem avançadas naquele curso. Não é o foco desse curso animação de personagens, de desenho animado, e sim entender a ferramenta como um todo. Daí eu não vou mostrar essas técnicas avançadas que envolvem programação e scripts que tem que ser baixados separadamente. Mas vocês encontram naquele outro curso, tá? Então eu vou continuar aqui no básico para eu mostrar todas as opções que tem. Bom, então a gente viu que a gente tem cada um desses alfinetes. E imagine que você passou um alfinete desse na frente do rosto. Tipo, o personagem vai lá e dá uma bocejada. Daí o braço dele volta e, por exemplo, ele dá uma coçada no bumbum dele, que ele tá com sono. Então ele boceja, daí ele vai lá e coça o bumbum. Para ele coçar o bumbum, a mão tinha que estar atrás e a mão tá na frente. Para você definir se uma parte do objeto está na frente ou atrás,
você usa aqui o próximo alfinete, que é o de overlap. O alfinete overlap também tem a opção de você mostrar ou não a malha. E você vai ver o seguinte, aparece na tela a forma do personagem inicial. Mesmo você já tendo feito transformações no personagem, ele vai aparecer a forma inicial. Essa forma inicial aparece porque os alfinetes de overlap sempre têm que ser postos no objeto original, tá? Funciona assim. Você tem aqui o quão na frente esse objeto que você está escolhendo vai estar e quão extenso que é a área desse alfinete que você está pondo. Eu vou voltar para o primeiro alfinete rapidinho e vou colocar aqui a mão dele, que eu nem comentei com ele bocejando. E daí eu vou vir aqui no segundo alfinete, o de overlap. E ó, baseado no objeto inicial, essa mão aqui está aqui, ó. Eu defino se está na frente ou atrás no in front. Valores negativos são atrás. Eu coloquei lá de novo mais 10, deixa eu colocar aqui menos 10. E agora a mãozinha foi para trás. Mas consegue ver que uma parte do cotovelo está na frente ainda? Ó, eu vou colocar aqui de volta, a gente consegue ver que uma parte na frente. Porque a extensão não é grande o suficiente. Eu posso aumentar essa extensão e aí ele vai pegar mais parte do braço original e agora o braço inteiro vai lá para trás. Daí eu continuo animando com a parte do alfinete primeiro da mesma maneira. Eu pego aqui o pontinho, pego esse outro pontinho e aí ele vai estar atrás, por causa que o valor do overlap está negativo. Bom, o último alfinete que tem, vocês viram que tem 3. O último é para deixar partes do objeto mais rígidas. Você consegue ver que a cabeça dele, ele move assim meio mole, tá vendo? Eu tinha deletado o alfinete com a tecla Del. Você seleciona e deleta o alfinete com o Del, tá? Então, essa cabeça aqui fica meio mole, deformando, por causa dos alfinetes que eu tenho em volta. Se eu quiser, quando eu mexer, que ele não seja tão mole, eu posso pegar aqui esse alfinete, o Start, dar um clique aqui bem no centro e eu aumento a extensão. Essa extensão é a área que o Start está deixando rígido. Tá? Toda essa região agora vai ser rígida. E aqui o amount é o quão rígido ele vai ser. Se eu colocar aqui um valor muito rígido, quando você for animar aqui com esse, você vai ver que o rosto dele não deforma, ó, ele gira igual. Toda essa parte que está sendo influenciada pelo Start, ó, ela não vai ter opção de deformar. E ele só deforma acima ou abaixo. Você poderia usar quantas vezes você quisesse. Eu usei aqui na cabeça, mas eu poderia fazer, por exemplo, entre as articulações. Aqui no osso aqui da perna, da panturrilha, do braço, do antebraço e assim por diante. Eu poderia cada parte desses ossos deixar um pouco mais rígido, se fosse o caso.